pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, informação importante envolvendo o Gerson, porque o José Botto, atual diretor do Flamengo, se movimentou e pôs um ponto final nessa história do Gerson, podendo sair para o Zenit. Teve proposta, a gente vai contar para vocês como é que foi a proposta, os valores, valor fixado, bonificação, e inclusive o Zenit já está atrás até do plano B, que está aqui no futebol brasileiro, e nós vamos contar para vocês quem seria esse plano B ao Gerson, que não vai sair do Flamengo, não vai para o Zenit, pelo contrário, o José Botto fez um movimento aí bem interessante e conseguiu colocar um ponto final nessa história, aparou as arestas, é assim que a gente gosta de dizer, e nós vamos contar os bastidores dessa história para vocês no vídeo de agora, e vamos falar também se Juninho treinou no campo com os demais jogadores nessa terça-feira, Ayrton Lucas, situação do Alexandro, do Michael, vamos atualizar para vocês também. E teve também mudança nos horários dos jogos do Campeonato Carioca após uma boa assistência do Gerson, porque foi ele que começou essa história toda enviando uma carta ao Sindicato dos Atletas, e o Gerson novamente conseguiu marcar esse golaço, não só para os jogadores, mas para vocês torcedores que vão aos jogos, que gostam de acompanhar um bom conteúdo, nós vamos trazer aqui para vocês, beleza? Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, a ação do Gerson, capitão do Flamengo, ao mandar uma carta ao Sindicato dos Atletas pedindo ajuda na questão de horário dos jogos do Campeonato Carioca, por conta do forte calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro, a atitude do Gerson surtiu efeito, porque a FERJ emitiu um comunicado oficial e informou que, por conta do forte calor no Rio de Janeiro, todos os jogos do Campeonato Carioca serão realizados após as 18 horas. Parabéns aos envolvidos pela decisão, seja as emissoras que vão transmitir os jogos, que tem a Sport TV, Globo, tem a Band também, tem o canal Gold no YouTube. Parabéns a todos os envolvidos, porque não dava mais para assistir a jogo 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. Não é só pelo bem, obviamente, prioridade é a saúde dos atletas, mas se a gente for parar e analisar, os jogos estavam sendo disputados em um baixo nível técnico. O calor estava atrapalhando. Atrapalha quem vai assistir, imagina quem vai jogar naquele calor absurdo. Então, agora só depois das 18 horas, inclusive, a FERJ já comunicou os novos horários da última rodada do Campeonato Carioca. Vamos agora mudar de assunto, porque o Flamengo passou um comunicado aqui à imprensa com alguns avisos. Quinta-feira, dia 20, o treino será acesso liberado à imprensa. A entrada no CT será permitida a partir das 9 horas. Haverá coletiva de imprensa após o treinamento. O zagueiro Léo Ortiz é quem vai falar com a imprensa. E hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, excepcionalmente, eles não vão enviar imagens de apoio, ou seja, nem fotos dos treinos, por conta de uma ação interna do marketing. Então, fica aí esse aviso, e parabéns à comunicação do Flamengo novamente, porque eles estão indo muito bem. Nossa Senhora, é uma outra coisa, é muito mais fácil trabalhar num clube que tem uma boa comunicação com a imprensa, como tem sido o Flamengo, pelo menos nesses primeiros dias de 2025. Sobre o treino, galera, nessa terça-feira, e aí é uma apuração minha, obviamente o Flamengo não divulgou isso, o Juninho não treinou com o grupo, ele se recupera de um edema muscular na coxa, ou seja, segue como dúvida para pegar o Maricá no sábado. O Ayrton Lucas treinou com o grupo, normalmente, depois de desfalcar o Flamengo nos 2 últimos jogos por conta de uma pancada no joelho. A tendência é que retorne no sábado contra o Maricá. Alexandro continua fazendo tratamento no departamento médico, ou seja, não evoluiu, não iniciou uma transição com bola, então ainda se recupera da lesão muscular que ele sofreu. E o Michael, você já sabe, lesão grau 1, é a mesma gravidade do Alexandre, e só volta em março a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas não tem o Michael, tem o Cebolinha que está comendo a bola. Quando o Juninho voltar, ele pode jogar centralizado, o Bruno Henrique na esquerda também. Cara, o elenco que o Felipe Luiz tem à disposição dá a ele a oportunidade de não se preocupar tanto na ausência do Michael, de não se preocupar tanto na ausência do Alexandre,
já que tem jogadores que podem fazer essa função. O Danilo pode fazer a lateral esquerda, o Varela está cumprindo muito bem, improvisado. Então o elenco do Flamengo é muito bom e eu concordo com o Felipe Luiz quando ele diz o seguinte: se esse Flamengo não jogar, a culpa é minha. E ele está certo em falar isso, não é soberba nenhuma, pelo contrário, não é se achar acima dos demais, é a verdade. O elenco do Flamengo hoje é o melhor do futebol sul-americano. Vamos agora para o próximo assunto, o principal assunto desse vídeo: Gerson, bastidores, proposta do Zenit. Nós trouxemos a informação há pouco lá no Twitter que o José Botto ele fez um movimento muito interessante. Qual foi o movimento dele? Ele ontem, no dia da folga do elenco, ele foi ao CT Ninho do Urubu e marcou uma reunião com o seu Marcão, pai e um dos empresários do Gerson. A ideia é o seguinte: debater o assunto que o seu Marcão expôs publicamente em seu podcast, quando ele reclama publicamente do salário do jogador, dizendo que o salário do jogador está defasado, que tem que ter uma valorização, que o jogador não pode ganhar menos que os demais destaques do elenco. Reclamou geral, ele falou muita coisa, e aí tinha notícia de proposta do Zenit. O Botto queria pôr um ponto final nessa história, aparar as arestas. E o Botto chamou o seu Marcão e também o Carlos Leite, que é o outro representante do Gerson. Nessa reunião, que durou cerca ali de 2 horas, lá no CT Ninho do Urubu, tudo foi exposto. O que o Marcão está insatisfeito, o que o Flamengo não gostou. O Flamengo não gostou nem um pouco do seu Marcão ter feito o que fez. A gente trouxe essa informação. Atrapalhou ainda mais o processo de renovação de contrato do Gerson, que tem contrato até 2027 com o Flamengo. O seu Marcão expôs também a insatisfação dele em relação ao salário, apresentou a proposta oficial do Zenit. Proposta essa que o Júlio Miguel Neto, jornalista, trouxe no dia 5 de fevereiro, queria ter, e de fato teve, mas não nos valores que foram citados, de 35 milhões de euros. A proposta oficial apresentada foi de 20 milhões de euros de maneira fixa, pagos, esse valor pago em maneira parcelada, e 8 milhões de euros em metas fáceis, tá? Por exemplo, número de jogos, quando conquistasse título do Campeonato Russo, Copa da Rússia, enfim, era algo assim bem fácil de ser batido, poderia chegar a 28 milhões de euros. O Flamengo virou para eles e falou: olha só, o José Botto falou para eles e falou: olha só, a proposta é até boa, se a gente for parar e analisar o cenário do jogador, a idade do jogador, a proposta é boa, a proposta não é ruim. Mas se eu vender o Gerson agora, o que eu faço? Qual é a reposição que eu tenho? O Jorginho é só no meio do ano, que poderia fazer até essa função do Gerson, mas não seria com as mesmas características. Se eu vender o Gerson, o que eu faço? Nós aqui, a gente não está precisando de maneira desesperada fazer caixa com venda de jogadores. Não existe a menor possibilidade de a gente aceitar. E outra, o Gerson em nenhum momento bateu a nossa mesa aqui, na nossa porta aqui, dizendo que quer ser negociado. Isso é uma proposta de vocês, eu entendo. Ele tem contrato até 2027, uma multa rescisória alta, e nós não vamos aceitar. E a renovação de contrato? Nós podemos debater futuramente, a gente não nega a possibilidade de debater futuramente, mas nesse momento não é prioridade. O contrato dele até 2027, nós temos outras prioridades, como a renovação de contrato do Pulgar. Isso vai ser discutido. A questão é que a antiga gestão havia prometido ao seu Marcão uma renovação de contrato. A antiga gestão saiu, não teve a renovação de contrato, e o seu Marcão, entre aspas, reclamou publicamente. Beleza. E outra, nesse ponto, o seu Marcão não está errado não. O Gerson tem que ter renovação de contrato, sim. O salário dele está defasado, sim. Aí é a minha opinião. Eu acho que a forma como ele fez não foi da melhor maneira. Ele poderia ter ligado para o Flamengo, como o empresário da Arrascaeta está fazendo. Liga diretamente para o José Botto, marca uma reunião, marca um jantar, marca um almoço, conversa sobre o assunto. Agora, expor publicamente atrapalha. E sim, a proposta teve, e sim, foi recusada, e ele não vai sair do Flamengo. Inclusive, pessoas do Flamengo acreditam que essa proposta foi usada, eles sabiam que o Flamengo não iria aceitar, que essa proposta foi usada para conseguir uma renovação de contrato, uma valorização salarial, o que também não vai acontecer. O Flamengo recusou o ponto, nesse momento não vai debater a renovação de contrato, o foco total no Super Mundial. Agora, o que precisa ser dito é, a boa relação foi criada nesse encontro. Eu acho que o José Botto ele deu uma tacada de mestre, amenizou a situação, entre aspas, foi humilde, ligou, falou:
chega aqui no CT, vamos conversar, seu Marcão. Amenizou a situação, acho que o Marcão também foi bem, aceitou o convite, foi lá. Eu acho que todo mundo sai ganhando. O Gerson sai ganhando, o seu Marcão sai ganhando, o Flamengo sai ganhando nessa história toda. E agora o Zenit, que já tem um não do Flamengo em relação ao Gerson, vai para o plano B. O plano B deles, qual é? Matheus Pereira, informação publicada primeiramente pelo Samuel Venâncio, baita jornalista, sou fãzaço dele, um abraço para ele, que está sempre acompanhando o canal. Ele publicou e eu fui apurar. De fato, o Zenit já está em cima do Matheus Pereira, está conversando. Inclusive, um dos empresários que trabalhou na operação do Gerson, nessa possível contratação do Gerson, já viajou para Belo Horizonte para tentar a situação do Matheus Pereira. Então, o Matheus Pereira é o plano B para o Zenit. O Zenit quer a contratação de um jogador para o meio ali, embora o Matheus Pereira seja um pouco mais avançado, mas eles entendem que o Matheus Pereira pode fazer a função que o Wendel está fazendo e vai deixar de fazer a partir do meio do ano, quando se transfere para o Botafogo. O Gerson era o plano A, mas não tiveram sucesso na contratação. Eu acho que, no fim das contas, todo mundo sai sorrindo nessa história. Inclusive você, torcedor rubro-negro, que eu falei para vocês que o Gerson não iria sair do Flamengo, não vai. Nesse momento, o Gerson é inegociável. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, fui!